A maioria dos estudiosos acredita que os 4 evangelhos tradicionais foram escritos no espaço de uma geração desde a morte de Jesus, 40 a 60 anos depois que os eventos realmente aconteceram. Mas algum material no Evangelho de Tomé pode ser mais antigo, com base em seu conteúdo mais simples. A diferença entre o Evangelho de Tomé e o Novo Testamento é que o Evangelho de Tomé só tem as palavras de Jesus. Não há milagres, não há histórias sobre Jesus. O fato do Evangelho ser apenas uma reunião das palavras de Jesus pode sugerir que é mais antigo e que os outros elementos da narrativa dos outros evangelhos foram adições posteriores. Se o Evangelho de Tomé realmente é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais, isso significa que é mais próximo da mensagem de Jesus? E se for assim, significa que a Bíblia cristã está literalmente incompleta? A resposta pode estar em encontrar a data exata em que o Evangelho foi escrito. O Instituto de Conservação de Museus Smithsonian, ou MCI, tem uma equipe de especialistas e cientistas para extrair os segredos de documentos antigos. Nós fazemos um trabalho de detetive. Nossos cientistas examinam com diferentes tipos de instrumentos para entender realmente o que é, de que lugar do mundo veio. Os estudiosos procuram pistas da idade de um evangelho no papel e na tinta do documento. Sinto que às vezes consigo entrar na cabeça do autor. Principalmente porque um conservador precisa desenvolver uma espécie de visão invertida de raio-x. Você tem um objeto na sua frente que chegou a você em seu estado e sua condição naturais. E você precisa pensar em todas as coisas que aconteceram com ele. Uma pista sobre a idade do papiro pode ser encontrada na própria escrita. Na época em que o Evangelho de Tomé foi escrito, a maioria da população era analfabeta. A pessoa que escreveu o Evangelho era provavelmente um escriba profissional. Pesquisadores descobrem a verdade através da análise minuciosa dos métodos e ferramentas de um escriba. Os escribas não eram apenas redatores, eles levam seus materiais de arte consigo. Eles preparam suas tintas com substância sólida e depois moem e adicionam líquido para escrever. Uma certa variabilidade no tamanho das partículas seria prevista. E uma coisa muito, muito perfeita e muito, muito pura e muito, muito consistente poderia ser um sinal de que é um material mais moderno. Volte. Bem aqui. Uma análise mais detalhada do Evangelho de Tomé revela que certamente não se trata de uma falsificação moderna, mas a idade exata do Evangelho ainda não ficou clara. Um teste com carbono 14 foi feito no Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi. As páginas revelaram que a cópia datava aproximadamente de 300 a 400 anos depois de Cristo. As cópias mais antigas de Mateus, Marcos, Lucas e João vêm aproximadamente da mesma época. Mas estudiosos concordam que todos esses evangelhos devem ser cópias de textos muito mais antigos, porque escritores da antiguidade referem-se a esses evangelhos por volta de 150 depois de Cristo. A idade exata do Evangelho de Tomé é incerta e controversa. É mais antigo e mais preciso que os de Mateus, Marcos, Lucas e João? Até que uma cópia mais antiga seja encontrada, a questão continua um mistério. Mas, independentemente da idade, o Evangelho de Tomé revela uma batalha dentro do cristianismo. A igreja tradicional tinha Mateus, Marcos, Lucas e João do seu lado. Mas os gnósticos alegavam ter o apoio da própria Maria Madalena. Durante séculos, os cristãos acreditaram haver apenas 4 evangelhos que revelavam a vida e a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas essa crença mudou no final do século XIX com a descoberta dos primeiros evangelhos perdidos. Uma das mais impressionantes escrituras esquecidas foi descoberta no Egito, em 1896. Um evangelho com um autor muito surpreendente. É um evangelho escrito em nome de uma mulher.
E não uma mulher qualquer, mas aparentemente Maria Madalena. E não a Maria Madalena que tem um papel na igreja, que é a prostituta arrependida e assim vai. Esta é a Maria Madalena, que é uma discípula amada. Ela é parte do círculo íntimo. Poucos fragmentos sobrevivem, mas eles põem o verdadeiro significado de Maria em perspectiva. Se o Evangelho de Maria é autêntico, significa que as mulheres um dia foram líderes poderosas na igreja cristã. Significa que Maria Madalena não era uma prostituta recuperada, mas a líder dos apóstolos. E numa religião dominada por homens durante séculos, significa que o evangelho mais importante foi escrito em nome de uma mulher. O Evangelho de Maria detalha as instruções secretas que Jesus conta apenas a ela. Segredos sobre a vida, a morte e o paraíso. Nesse evangelho, Jesus revela certas coisas sobre a vida após a morte para Maria em termos muito gnósticos. A vida após a morte nos 4 evangelhos tradicionais é descrita como um paraíso cheio de alegria. Mas no Evangelho de Maria, a vida após a morte envolve uma estranha jornada da alma após a morte, na qual o morto encontra seres angelicais e demoníacos, conforme a alma vai seguindo o caminho até o céu. É apenas para Maria que Jesus revela essa jornada secreta da alma. O Evangelho relata que Pedro, o líder dos apóstolos, reage de forma explosiva a essa revelação. Pedro diz: ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos nos voltar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? No Evangelho, os apóstolos ignoram a condenação de Pedro e apoiam Maria, dizendo: se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? O significativo é que havia uma espécie de ligação espiritual, que Maria era tida como uma pessoa de dentro, uma líder. Alguém que tinha a habilidade de motivar os outros, e esse era seu verdadeiro dom. Ela compreendia o pensamento de Jesus e era capaz de disseminá-lo. Esse evangelho dá uma visão muito diferente do que é a mensagem de Jesus. E mostra Maria Madalena como aquela que entende esse ponto de vista de um jeito que os outros discípulos não entendiam. Mas esse texto é um verdadeiro evangelho? O relato testemunhal de Maria Madalena? Se é, ele pode mudar a história cristã e revolucionar o papel das mulheres na igreja cristã. A resposta está na idade do evangelho. Ele é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais? E pode ele ter sido escrito pela própria Maria Madalena? O Evangelho de Maria foi descoberto em 1896, em Armin, no Egito. A datação por carbono revela que esse texto foi copiado à mão no século V. Mas ao longo dos anos, fragmentos do Evangelho de Maria apareceram em outro lugar do Egito e são muito mais antigos. Avanços na tecnologia podem ajudar a definir a data exata, até mesmo de fragmentos minúsculos de textos antigos. O uso do microscópio 3D permite aos cientistas focalizar os detalhes que dão dicas de sua idade. A esse nível de detalhamento, uma amostra moderna de papiro não guarda nenhuma semelhança com um texto antigo. Se isso tivesse 2000 anos de idade, a superfície não seria tão brilhante, seria mais fosca, porque as fibras estariam gastas, criando uma espécie de ranhura na superfície, quase como camurça. Testes como esses ajudaram a fornecer uma data muito precisa para os fragmentos mais antigos do Evangelho de Maria. Eles foram escritos aproximadamente no ano 200 depois de Cristo. A linguagem e o vocabulário também sugerem que o Evangelho de Maria foi escrito durante o século II e não na época de Jesus. Assim, é altamente improvável que Maria Madalena tenha escrito o Evangelho que leva seu nome. A maioria dos estudiosos acredita que ele foi criado por um cristão gnóstico durante o século II que queria invocar a autoridade da apóstola. Não sabemos quem foi o autor,
Mas muitos imaginariam que realmente há uma voz feminina e uma perspectiva feminina a ser vista aqui. E talvez seja o caso de admitir que há uma voz a ser ouvida que foi reprimida nos outros evangelhos. Talvez, e mais importante, o Evangelho de Maria revele um grande conflito no início da igreja sobre o papel das mulheres. A ideia da liderança feminina é um dado muito interessante a se analisar nos primórdios da história cristã. E o Evangelho de Maria é uma espécie de testemunho disso. O fato de Maria ser líder e mulher é um conceito revolucionário na igreja antiga. A possibilidade de existir um Evangelho de Maria é uma indicação de que realmente existiram pessoas como os gnósticos, que eram muito mais abertos à inclusão das mulheres como membros ativos da comunidade. Na verdade, algumas pessoas da igreja ortodoxa que surgia reclamavam disso. Quer dizer que há mulheres ministrando os sacramentos? Existem mulheres que são ordenadas entre os gnósticos? Que vergonha! Os gnósticos não viam nenhuma vergonha nisso. Assim, a existência de um texto como o Evangelho de Maria está perfeitamente de acordo com o ponto de vista deles. Em 1886, arqueólogos franceses que trabalhavam no Egito descobriram um antigo túmulo cristão com um tesouro extraordinário. Entre as mãos de um monge do século VIII estava um livro chamado Evangelho de Pedro. Foi um dos primeiros evangelhos perdidos descobertos. Poderia ele ser o verdadeiro relato perdido da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder dos apóstolos escolhido por ele? Se fosse, mudaria a história do cristianismo, já que o Evangelho de Pedro conta uma versão muito diferente da vida de Jesus. O que nós temos é muito precioso e muito empolgante. É uma história antiga, mas uma história alternativa. No Evangelho de Pedro, os romanos são surpreendentemente solidários. Ele diz que Jesus não sentiu dor na cruz. Mas a diferença mais chocante é que o Evangelho de Pedro supostamente traz um testemunho real da própria ressurreição. É o único evangelho que temos que tenta contar a história do que aconteceu durante a ressurreição. Todos os evangelhos bíblicos falam dos resultados da ressurreição, que o túmulo estava vazio, mas eles não falam do momento da ressurreição propriamente dito. A descrição começa na terceira manhã, após a morte de Jesus, enquanto os soldados romanos vigiam o túmulo do Messias. O Evangelho de Pedro diz: o túmulo foi aberto e aqueles soldados viram, pois estavam montando guarda. E segundo explicaram do que haviam visto, eles viram 3 homens saírem do túmulo. Quando eles saem, estão amparando um terceiro, supostamente Jesus. E então uma voz profunda aparece e diz: então você